Saudações filosóficas, professor Kraus na área para um papo super inspirador e reflexivo. Como é de costume, nós vamos aqui mergulhar um pouco no universo de um cara que é considerado simplesmente um dos maiores gênios da literatura / filosofia do século XX. O escritor franco-romeno Émile Cioran. Esse cara é necessário, é um daqueles autores que de fato são necessários para que a gente compreenda a condição humana, principalmente levando em consideração esse mundo do século XX para o século XXI, porque sim, os escritos de Cioran, que foram importantíssimos para a filosofia, para a arte, para a cultura, para a psicologia lá no século XX, ainda dão muito, mas muito o que falar no século XXI. E aí, esse papo vai te apresentar o universo do Cioran, você vai perceber aí os ingredientes que ele vai incorporar à sua escrita, e aqui a gente não vai dar spoiler, mas vamos possibilitar esse teu contato com esse autor tão brilhante e genial. Vamos nessa? Solta a vinheta. Nascido na Romênia, Émile Cioran é um dos escritores filosóficos de maior proeminência e influência do século XX. Ele incorporou aos seus escritos importantes ideias de Schopenhauer e também de Nietzsche, se consolidando assim como um grande ícone do pessimismo e do niilismo. Até porque a sua posição é de total negação dos aspectos universais e gerais da vida, colocando grandes pontos de interrogação aí sobre a realidade e sobre as ditas certezas que o ser humano carrega. A análise da existência, do significado da vida e todo esse senso crítico, são elementos fundamentais do pensamento de Cioran. Autor que sofreria de insônia simplesmente para o resto de sua vida. Ele vai iniciar um pensamento filosófico que tem como base essa escuridão em relação à vida, em que os nossos problemas eles vão, na verdade, desafiando a nossa capacidade de refletir e de filosofar. Vale notar essa conexão filosófica que Cioran estabelece aí junto a pensadores como Schopenhauer, Nietzsche e, por que não, trazer também o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Na visão de Cioran, boa parte da arte, da ciência e da própria filosofia de sua época, século XX, haviam se distanciado das questões que são consideradas de fato por ele as mais importantes. Os dramas, dilemas que angustiam o ser humano. Afinal de contas, sentir o peso da vida é algo que provoca em nós mal-estar, conflitos e crises. E aí o Cioran acreditava piamente ele acreditava pra caramba que a arte, ela poderia servir de alento, ela poderia fazer o ser humano enxergar a existência de uma forma mais lúcida, mais equilibrada e mais saudável. Mas, como eu acabei de colocar, o Cioran, ele estava muito decepcionado com o rumo que a filosofia estava tomando e com o rumo também que a arte e a cultura também estavam tomando, se desconectando, idealizações, projeções. E aí você não tem necessariamente uma arte e uma filosofia que vão atender a essas demandas mais emergenciais das pessoas comuns, dos mortais, que estão ali tendo que lidar com o luto, com a tristeza, com a morte, com a finitude da vida, com a lágrima, enfim, com a frustração. Então tudo isso, todos esses ingredientes são para lá de importantes para o Cioran. Nessa perspectiva, ele faz duras críticas, por exemplo, a Kant e ao academicismo de uma forma geral, por se configurarem para ele como uma fábrica de ideias, uma fábrica de conceitos. Só que esses conceitos, eles necessariamente, estão desconectados da realidade. Para ele, a filosofia, ela deveria ser mais orgânica, ela deveria olhar para o ser humano, prioritariamente, emergencialmente. E é aí que nós percebemos toda essa dimensão psicológica, do trabalho do Cioran. Porque ele vai dizer que todas as pessoas elas vão acabar lidando com
o pensamento, né, de tristeza, que nós consideramos também um pensamento deprimido, depressivo. Uma das grandes sacadas do Cioran é justamente dizer isso, mano. É quebrar essa visão de que o ser humano ele é inabalável, ou a de que o ser humano ele pode resolver definitivamente essas questões. É como se ele estivesse diante de um grande baile de máscaras no mundo das artes, da ciência e da filosofia e estivesse assim quebrando as máscaras para dizer o seguinte: mano, todo mundo lida com o suicídio. Passa pela cabeça das pessoas essa questão, assim como passa pela cabeça das pessoas toda a questão da decepção, da desilusão, do vazio, da ausência de sentido que muitas vezes a gente acaba percebendo no mundo que nos cerca. A filosofia do Cioran é considerada por muitos muito crua, muito pesada. O próprio autor diz: não são, contudo, as minhas leituras que me formaram, mas os acidentes e os encontros. Tudo que descrevi é fruto de circunstâncias, azares, conversas, ruminações noturnas, crises de abatimento mais ou menos cotidianas, obsessões intoleráveis. Meu estado de saúde, felizmente comprometido, é em grande medida responsável pela direção da cor dos meus pensamentos. Ainda acrescento duas frases do Cioran que são muito famosas pelo seu teor, né, pessimista e provocativo. Todos os seres são infelizes, mas quantos o sabem? E, no edifício do pensamento, não encontrei nenhuma categoria na qual possa repousar a cabeça. Em contrapartida, que belo travesseiro é o caos. Obras importantes do Cioran: Nos Cumes do Desespero, Breviário de Decomposição, A Tentação de Existir, Silogismos da Amargura e do Inconveniente de Ter Nascido. Essas obras vão te colocar, de fato, assim, com os dois pés bem firmes no cenário descrito por Cioran. Que, diga-se de passagem, quando a gente assiste uma série como Sandman, por exemplo, a gente se depara com o poder que o sonho tem e o poder que o pesadelo também tem. A necessidade que o ser humano tem de sonhar e também de ter pesadelos. O que significa que Cioran pegou uma época em que a filosofia e a arte e a cultura estavam muito preocupadas com esse lance do sonhar. Só que ele está tentando dizer que o pesadelo é algo muito importante, é algo que deve ser trazido à tona, é algo que não deve ser colocado embaixo do tapete. Até porque o pesadelo é uma forma que a nossa mente encontra de compreender, de assimilar e atribuir um significado a sentimentos reprimidos, a uma dor, a uma relação, a algo que nós absorvemos e que muitas vezes até o nosso consciente lidou bem com aquilo, sabe? Mas o nosso corpo, a nossa mente, ela precisa trabalhar melhor, né? Ela precisa desconstruir, ela precisa, né, de fato digerir aquele sentimento ou aquela situação, aquela crise. Se você encarar ler Cioran, se prepare para toda essa carga, né, de pessimismo / niilismo / existencialismo, onde ele não tem nenhum tipo de cerimônia de falar abertamente sobre os sentimentos, sobre as dores em especial, né, que todos nós acabamos tendo que lidar em algum momento da vida. Então fica aí o desafio, a provocação, o estímulo para que você faça a sua leitura do Cioran. Você pode deixar aqui nos seus comentários, caso você já tenha lido alguma obra que eu não recomendei, você pode recomendar. O que você já curtiu das leituras dele, a sua opinião sobre o estilo e a visão de mundo do Cioran. E se você ainda não leu, quando você lê uma das obras do Cioran, volta aqui para dizer o que é que você achou. Então deixa aí o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com seu amigo, sua amiga, que são apaixonados, né, por literatura, por filosofia e psicologia, para que a gente possa continuar trocando essa ideia. Um grande abraço e até a próxima.